Fala, turma, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem trabalhado e parece que não sai do lugar? Aquele degrau acima na sua vida parece que nunca está disponível para você? Aquela guinada que você espera que a sua vida dê parece que nunca tem chegado e você se sente como aquele famoso hamster dentro de uma rodinha onde você produz, se esforça, mas parece que você está sempre preso na mesma gaiola? Eu tenho algo excepcional para você. Dicas que, se forem praticadas, podem te levar a esse tão sonhado degrau que você almeja. Sonhos podem ser realizados, metas de médio e longo prazo podem ser alcançadas e você pode ter uma aposentadoria conforme você sempre sonhou. Eu sou Anaelson Costa, assessor de investimento, planejador financeiro. E se você ainda não me segue, eu vou deixar meu arroba aqui do Instagram para que você possa ter dicas preciosas como essa todos os dias. Bom, sem enrolação, vamos agora ao conteúdo que te interessa. Antes mesmo de trabalhar em dois pontos primordiais, eu preciso colocar dentro de você dois conceitos importantíssimos. O primeiro conceito é a diferença entre desejo e necessidade. Você sabia que muitas pessoas, elas pecam ou elas erram nas suas vidas porque elas não se conhecem? Pois bem, o desejo e a necessidade são coisas diferentes e tudo que está em torno de você, como marketing, por exemplo, foi criado para fazer o seu desejo virar uma necessidade para você. Então, deixa eu te dar uma dica que é preciosa. Por exemplo, talvez se você trabalha e precisa de um carro para poder trabalhar ou se locomover de uma forma mais eficiente, o carro seja uma necessidade. E há lugares e regiões que nós moramos onde de fato o carro é uma necessidade. Mas sabe aquele carrão que você quer, aquela melhor marca, com todos aqueles acessórios? Sabe, isso é o seu desejo. Você precisa de um carro que te tire de um lugar e que te leve para outro lugar. Mas o fato de querer carros de marca, carros caros, acessórios, não é a tua necessidade, é o teu desejo. Então você precisa aprender a separar. Isso é uma necessidade ou isso é um desejo? Uma dica simples é todas as vezes que você for no supermercado e você ver algo que não está na sua lista, que você deveria ter uma lista aí ao supermercado, você vai olhar algo que não está lá e você vai dizer, poxa, isso aqui não é minha necessidade, porque o que é minha necessidade está anotado aqui nesse caderninho. E o que é o meu desejo é aquilo que os meus olhos estão mostrando agora. Então, tendo essa definição dentro de você sobre desejo e necessidade, você agora começa a entender algumas diferenças. Não há nenhum problema em você desejar coisas melhores e maiores. Isso é até bom, você precisa projetar futuro para você. O grande problema está unicamente na questão de que esse momento é o momento de eu realizar um desejo meu ou esse momento é um momento de eu apenas atender a minha necessidade. Então veja que dentro desse conceito de necessidade e desejo, você já está também aprendendo um conceito sobre discernimento da estação, do tempo da sua vida. É tempo de atender desejo ou é tempo de atender necessidade? O segundo conceito que eu quero te ensinar é sobre saldo. Como é que o seu saldo é calculado? O seu saldo é calculado pegando as suas receitas, diminuindo as suas despesas, e aí você chega ao seu saldo final, que pode ser positivo ou negativo. Obviamente, ele é positivo quando as tuas receitas são maiores do que as tuas despesas, e ele é negativo quando o inverso disso aparece para você, ou seja, as despesas elas são maiores do que a sua receita. Então, tendo isso em mente, nós podemos entender de uma forma prática como a gente pode ter no final de um mês ou no final de um ciclo financeiro seu, já que você pode receber por quinzena, por semana, ou se você mora aqui nos Estados Unidos, você pode receber por dia. Você pode, no final desse ciclo, entender se você está indo bem com os seus saldos, se você está gastando mais do que você está fazendo, ou se você está fazendo mais do que você está gastando. Ter um orçamento é muito importante. Se você não tem intimidade sobre as suas contas, se você não sabe quais são os valores dela, qual é o seu orçamento mensal, você acha que você pode gastar o quanto você quiser. E você vai se movendo pelas necessidades sem nenhum tipo de planejamento.
E pior ainda, muitas vezes você vai se movendo pelos sonhos, né, pelos desejos, né, sem ter nenhum tipo de planejamento. E acaba gastando sempre mais do que você ganha. Então, falando sobre economizar, depois de a gente ter entendido esses dois conceitos, a gente pode agora falar exclusivamente de algumas dicas como a gente pode atacar as despesas. Para que nós possamos atacar as despesas, nós devemos ter dois conceitos bem definidos dentro da nossa mente. Quais são esses conceitos? É separar o que é despesa variável e o que é uma despesa fixa. A despesa fixa nada mais é do que aquilo que é contínuo, que todo mês está lá, como aluguel, energia, água. Isso independe do valor. A questão é qual é a frequência que essas contas estão lá. É por mês? Então, se ela está lá todos os meses, ela é uma conta contínua. Então, ela é uma despesa fixa. Já a despesa variável são as coisas que você não tem certo controle sobre aquilo. Às vezes elas surgem, às vezes não. Às vezes pode ser um corte de cabelo, se você não corta o cabelo todos os meses. Pode ser a manutenção de um carro, algo do tipo. Então, uma forma eficiente para que você possa economizar é olhar primeiramente para as despesas fixas. Coloque elas no papel, a data de pagamento delas. Olhe cada dia, cada pagamento que você tem e perceba se você não tem algo onde você pode cortar. Não significa cortar totalmente. Por exemplo, se você mora de aluguel, não significa dizer que você não vai mais morar de aluguel, vai morar na rua. Não é isso que eu estou querendo dizer. Se você olha suas despesas fixas e vê que tem conta de energia, você pode olhar que a conta de energia ela é fixa, mas ela varia o valor. E você pode procurar meios de economizar a energia. Pesquise um pouco mais sobre isso. Da mesma forma, a água. Se você tem serviços de streaming, por exemplo, você pode resumir em um só, ou ficar sem nenhum se não for uma necessidade sua. Outra dica muito importante sobre as despesas fixas que você tem que ter em mente é justamente quais são as datas de pagamento dela e quando você recebe dinheiro, para que você tenha um cash flow, você tenha um fluxo de caixa que atenda à necessidade daquele pagamento. Por exemplo, se você recebe dinheiro, por exemplo, no dia 10 de um mês, né, e você tem uma conta para pagar no dia 5 e você não tem um dinheiro ainda, certamente você vai estar com um problema de caixa. Isso vai atrapalhar suas contas, seu psicológico, e você vai estar pensando que você não está saindo do lugar. Então você precisa negociar para que aquela despesa fixa ela mude de data para um período onde você esteja recebendo o seu dinheiro. Outra forma de atacarmos para economizar nas despesas é atacarmos as despesas variáveis. Tente ver se você não consegue aquela despesa que apareceu, se você não consegue prorrogar ela mais um pouco, se você não consegue negociar para que você tenha acesso a ela de uma forma mais barata, né? Tentando pagar à vista ou tentando dividir ela, mas se dividir ela em valores pequenos que caibam dentro do seu orçamento mensal. Uma vez que você entende sobre as despesas fixas e as despesas variáveis, você começa agora a perceber quão grandioso é essa questão e esse conhecimento sobre as suas próprias finanças e sobre o seu orçamento. Porque uma vez que você tem o seu saldo, que será igual às suas receitas menos as suas despesas, você vai entender que se você diminui as suas despesas, consequentemente você aumenta o seu saldo. Eu vou te dar um exemplo numérico para isso. Vamos dizer que você tenha aí uma receita de R$100 ou $100 por mês. E você gasta aí $90 por mês. Óbvio, qual é o seu saldo? $10 positivo. Se eu ataco as minhas despesas para diminuindo ela para 80, o meu saldo ele deixa de ser $10 e ele passa a ser $20. Por quê? Porque minha receita é 100 e o meu saldo agora minha despesa agora é 80. 100 menos 80, $20. Vamos aprender agora como nós devemos atacar as nossas receitas, fazendo com que ela melhore, que ela suba e que isso seja mais favorável para a gente. Se você tem, por exemplo, algumas coisas dentro da sua casa, a qual você não usa mais já faz um bom tempo, talvez seja um bom momento você vendê-las.
Todo mundo tem dentro da sua casa alguma coisa que comprou e não usou e deixou lá, e a gente disse depois eu retorno, ou eu vou dar isso para alguém, e a gente nunca deu, também a gente nunca retornou, e está lá. Ou coisa que a gente nunca usou, né, que a gente usou pouco talvez. Você pode usar essas coisas para que você venda e faça uma renda extra naquele momento. Já pegando essa ideia de vender alguma coisa, você pode se tornar um empreendedor. Deixa eu alinhar a sua expectativa. Eu não estou falando que você vai abrir a maior empresa daquilo que você imagina, mas nós estamos falando de uma renda extra. Hoje é muito fácil fazer algum tipo de renda extra na internet, algo que vai tomar pouco tempo do seu dia e vai te produzir ali alguns resultados. Não precisa ser o melhor, não precisa ficar milionário, não é esse o objetivo. Se ficar, ótimo. Mas se não ficar, não tem problema. Lembre-se que você está tentando melhorar a sua receita. Qualquer coisa que entrar nas suas receitas vai te ajudar no final do teu saldo. Qualquer pessoa na face da Terra tem um dom ou habilidade que veio por natureza ou foi desenvolvido durante a vida, e esse dom, essa habilidade pode ser vendida para alguém. Você pode estar trazendo para alguma pessoa, né, atendendo a necessidade dela com aquilo que você sabe fazer. Se você não sabe empreender ou não sabe como começar, procure coisas como fazer uma comida diferente, vender uma refeição diferente, entre outras coisas mais. Mas, se você não quer empreender em um negócio, você pode começar a trabalhar em outro trabalho. É um part-time job. Você tem um trabalho que é extra àquele seu trabalho principal. Às vezes um garçom, às vezes fazer uma limpeza, fazer alguma coisa que vai te dar uma renda extra dentro das tuas receitas. Ao fazer isso, consequentemente, o que vai acontecer nas suas contas? Lembra-se que o saldo é suas receitas menos as suas despesas. Agora, se você tinha uma receita de 100 e passou a ter uma receita de 110 dólares e uma despesa de 90 dólares, o que é que vai acontecer? Você vai sair de um saldo de 10 para um saldo de 20. Agora pare e pense comigo. Se o saldo é a minha receita menos a minha despesa, e se eu ataco a minha receita para que ela cresça e eu ataco a minha despesa para que ela diminua, eu estou fazendo algo nos dois sentidos. E isso aumenta a minha banda, isso aumenta o meu spread, ou seja, isso aumenta o meu saldo. No exemplo que eu te dei como base, nós tínhamos alguém que calculava-se o saldo dele pelas suas receitas, que eram 100 dólares, e suas despesas, que eram 90 dólares. Então, ele tinha um saldo positivo de 10 dólares. Ora, se eu tiro as minhas receitas de 100 para 110 e eu tiro as minhas despesas de 90 para 80, o meu saldo passa a ser 110 menos 80. Logo, o meu saldo passa a ser 30. Veja como o seu dinheiro parece estar multiplicando, mas na verdade ele não está. É porque quando você acrescenta na sua receita e você tira da sua despesa, a banda onde você está, o spread onde você está, ele aumenta. E é justamente isso que você tem que procurar no seu dia a dia. Todo valor a mais que você faz na sua receita vai te ajudar. Todo valor, por mais ínfimo que pareça, que você tirar das suas despesas, ele vai te ajudar no resultado final. Bom, agora você entendendo que você pode economizar, existem formas de economizar e pode sobrar dinheiro, independente da quantidade que seja, você vai aprender agora o que fazer com esse dinheiro. Já se passou-se o tempo onde a gente guardava o dinheiro no colchão. Na verdade, a gente aprendeu, principalmente o brasileiro, que a inflação pode comer todo o seu dinheiro, que aquilo ali pode simplesmente perder o valor, que algo que custava 10 reais ontem, né, hoje pode estar custando 20 reais. E a inflação faz com que a moeda ela perca valor, ela perca a condição de compra durante o tempo. Então, é necessário aprender a investir. E você pode investir de várias formas. Você pode investir simplesmente, né, em uma economia real, abrindo um negócio para você, comprando talvez um imóvel, mas você também pode estar investindo em ativos, em empresas, em bolsa de valores.
Por exemplo, vamos supor que você não tenha dinheiro para comprar uma empresa grande como a Apple. Você conhece a Apple? Com certeza você conhece. Ou Walmart. Ou uma empresa grande como a Amazon. E você não tem dinheiro para comprar essas empresas. Mas você pode comprar uma fração de uma ação dessa empresa. E quando você compra uma ação, você se torna um investidor daquela empresa. E se no decorrer do tempo aquela empresa começar a se valorizar, porque as suas atividades continuam acontecendo, ela tem uma boa administração e a economia está fluindo, aquela fração de uma ação, mesmo que não seja uma ação completa, ela também valorizou de acordo com o seu tamanho. Então, ao fazer isso, você já está automaticamente se protegendo da inflação. Por quê? Porque a empresa a qual você está se tornando um sócio investidor, quando a inflação cresce, ela embute a inflação nos seus preços, tentando manter suas margens de lucro. Uma vez que ela faz isso, você automaticamente já está se livrando da inflação. Então, uma vez que você vai acumulando esses ativos e vai guardando, você está fazendo uma poupança que lhe rentabiliza. E normalmente acima da inflação. Essas ações, por exemplo, tem outras formas de investimento, né? Quando elas se valorizam, à medida que você vai comprando cada vez mais, isso vai construindo um patrimônio que lhe pertence. Esse patrimônio, cada vez mais, vai lhe trazer mais retornos. Consequentemente, isso pode lhe ajudar a alcançar os seus sonhos e os seus objetivos. E não há agora uma desculpa porque você não tem dinheiro. Se esse é o seu foco, você já aprendeu como economizar, agora você precisa de consistência naquilo que você está fazendo. Você já entendeu a importância de investir para você poder se livrar da inflação, para que você possa alcançar seus sonhos e seus projetos, para que isso faça parte de um planejamento de uma vida. Mas você precisa entender como você deve fazer isso. É economizando, tirando aquilo que você tem todos os meses e aportando independente do valor. Entenda que a constância e o tempo que você faz isso é muito mais importante do que o valor, o volume que você está fazendo. Na medida que você começa a investir e você começa a ver no decorrer dos anos o seu crescimento, você começa a ficar animado com aquilo que você está fazendo. Você começa a ver os resultados. É igual ir para uma academia. Ninguém vai ficar forte e malhado porque foi uma semana ou duas para a academia, ou um mês. É um estilo de vida. Você precisa a cada dia desenvolver a sua musculatura na disciplina dos seus investimentos e controle das suas finanças. Eu sou planejador financeiro, mas todos os meses eu olho as contas da minha casa. Na verdade, todas as semanas eu olho as contas da minha casa. E eu mantenho isso sob controle, debaixo dos meus olhos. E isso não me tira o sono. Pelo contrário, eu sei exatamente o que está acontecendo dentro da minha casa, dentro do meu projeto de vida e dentro daquilo que eu tenho como sonho, não só para mim, mas para toda a minha família. Você entendeu que economizar dinheiro para poder investir não é economizar por economizar, é algo fundamental para que você realize os seus sonhos e os seus projetos de médio e longo prazo. Você aprendeu também que se você cortar um pouco os seus gastos e procurar formas de melhorar a sua renda, isso vai te ajudar a guardar mais dinheiro, a ter um saldo mais positivo, para que você possa alcançar os seus objetivos no tempo menor, em um prazo menor. Você entendeu que investir é algo extremamente importante para que você possa vencer a inflação ao longo prazo. Não adianta ter dinheiro guardado se daqui a um ano o dinheiro que você tem hoje não vale mais o que você esperava que ele valesse. E você pode também diversificar os seus investimentos, buscando ativos do mercado financeiro, não unicamente ações, mas ETFs, fundos imobiliários, né, entre outras coisas. Mas você também pode investir na economia real, como em casas, empresas, em outras coisas também. Isso chama-se diversificação.
E é importante você ter essa diversificação para você. E é isso, galera. Eu tenho certeza que vocês receberam dicas maravilhosas de como economizar e investir. Não só entendendo como você deve fazer, mas o porquê que você deve fazer. Espero que você tenha gostado. Assista esse vídeo novamente. Compartilhe com outras pessoas, das quais com certeza serão alcançadas pelo conhecimento através desse vídeo. E não deixe de se inscrever no meu canal, ativar o seu sininho para que você receba sempre novos conteúdos. Até a próxima!